Oi, meu nome é Bi, eu tenho transtorno de personalidade borderline e hoje eu quero falar com vocês sobre os comportamentos autodestrutivos que os borders têm e que essa doença proporciona pra gente. Bom, para deixar claro, eu sou diagnosticada desde os meus 19 anos de idade, eu tenho 20, mas eu apresento borderline e os comportamentos autodestrutivos desde que eu tinha 12 anos de idade. Eu não sei se fica melhor com óculos ou sem óculos, mas por via das dúvidas, eu vou ficar sem. Bom, o borderline é um transtorno caracterizado pelos nuances de emoções, então é tudo muito intenso e tudo muito rápido e tudo muito impulsivo. Assim, os comportamentos autodestrutivos, eles entram dentro desse meio também. Quando você viu, você já fez, quando você viu, já aconteceu, e eles são muitos e causam muitas coisas. Tem os comportamentos autodestrutivos que são físicos e aqueles que não são físicos. Bom, eu acho que todo comportamento autodestrutivo é físico, mas eu vou falar dos meus e como eles se apresentaram na minha vida. Eu comecei com comportamentos autodestrutivos quando eu tinha 12 anos de idade, mais especificamente eu comecei a me automutilar. Não sei se dá pra falar isso no YouTube, mas eu comecei a me cortar. E no começo eu não entendia por quê, eu não entendia por que eu estava fazendo aquilo, eu só tinha muita vontade de fazer. Eu não consigo me lembrar muito dessa época e não consigo me lembrar muito dos momentos em que eu tive os comportamentos autodestrutivos, porque a maioria deles eu estava em crise. E as crises pro border, elas podem apagar muito rápido, porque você não tá pensando. Mas eu lembro muito que eu sentia muito vazio e me cortar tirava esse vazio de dentro de mim. Hoje eu entendo que não era tristeza, hoje eu entendo que não era um estado depressivo, era só um tremendo vazio e cortar algumas partes do corpo dava muito certo. Solta um sentimento muito de alívio, sabe? Eu não sei explicar. É como se fosse uma droga mesmo. Os comportamentos autodestrutivos em mim, eles só se ficaram nesse ponto de automutilação, mas eles podiam ter ido para outras áreas. Se eu tivesse mais contatos, com certeza eu teria entrado no mundo das drogas e sim, se droga é um comportamento autodestrutivo, pode ser um comportamento autodestrutivo sendo border. Eu não quero ser redundante aqui e dizer o que é ou não um comportamento autodestrutivo ou ser leviana falando sobre isso, eu tô falando sobre a minha experiência e sobre como ela se manifestou. Bom, foi se seguindo assim com cortes e automutilações até um pouco antes do ano passado. Acho que, sei lá, até 2023 eu ainda me cortava. Claro que não passaram de cortes grandes para cortes pequenos. Eu tive uma experiência de um corte se tornar uma coisa muito grande e passar por uma tentativa de... Enfim, mas eu vou chegar nessa parte ainda. Eu me cortava e não é que eu gostava, mas como eu já falei, tirava aquele vazio de dentro de mim. E foi se seguindo, eu fazia e tal, e a minha mãe nunca desconfiava. Apesar de morar numa cidade litorânea que tá sempre fazendo calor e que eu nunca tô com uma manga longa, a minha mãe não notava. E eu achava isso muito legal, porque eu podia continuar fazendo e podia continuar aquilo pra fazer eu me sentir bem. Com 13 anos a coisa começou a ficar um pouco mais pesada. Antes eram só arranhõezinhos e coisas pequenas e, sabe, um passar de unha, eu posso dizer assim. Sabe quando você passa a unha, mas não chega a te cortar e só arranha? Era só isso. Só que começou a ficar muito sério. Muito, muito sério. Eu tenho cortes bem longos, assim, nas coxas. Eu tenho umas manchinhas aqui no meio do peito que são resultantes de cicatrizes de cortes. Eu não sei se dá pra ver, mas tem alguns risquinhos. Nesse pulso eu não fazia tanto. Como eu sou destra, destra é assim que se fala? Destra? Como eu sou destra, eu fazia mais no pulso esquerdo. Só que aí a minha mãe descobriu que eu tava me cortando. E aí ela não soube reagir muito bem.
A minha mãe é uma pessoa um tanto quanto... Não vou colocar difícil, que seria muito cruel com ela, mas entender o que eu tava passando pra ela foi muito difícil, então ela não sabia o que fazer e ameaçou me bater. E como ela me ameaçou me bater, eu falei, bom, não vou mais cortar os meus pulsos, eu vou ir pra outras partes do meu corpo. E aí eu comecei a fazer automutilação nas minhas coxas. E esses foram os comportamentos autodestrutivos na minha primeira fase da adolescência e nas primeiras vezes que o border começou a se manifestar dentro de mim. A partir dos meus... E assim foi se seguindo. Com os 14 anos eu comecei a dar uma parada e uma maneirada, e esses cortes que com 13, 14 eram grandes começaram a diminuir. Com 15 para 16 anos, eu descobri os murros, então eu passei a me bater. Ou bater a minha cabeça na parede, ou bater a minha cabeça no guarda-roupa, ou enfim, me bater. Era bom porque não deixava marca e fazia eu me sentir completa, fazia os meus sentimentos irem embora. Normalmente, como eu falei na primeira parte, eu não lembro muito das minhas crises. Na verdade, eu não lembro da maioria delas, mas eu sei que todas elas ou tinha tristeza ou tinha raiva. Nessa primeira parte da minha vida, com 12, 13 anos, 14, começou-se a ter tristeza. Eu me cortava tanto porque eu estava triste, tanto porque eu me sentia vazia. Eram duas coisas ao mesmo tempo e eu não entendi o que era. Às vezes eu só tava me sentindo vazia, como eu já falei, era pra suprir o sentimento de vazio. Às vezes eu só tava me sentindo triste e não sabia como aquilo podia melhorar. Então, nesse ponto, com 14 anos, com 15 na verdade, eu comecei a me bater. E são comportamentos que eu apresento até hoje dentro dos meus comportamentos autodestrutivos. Além disso, a partir da minha adolescência eu comecei a comer muito. Isso se intensificou na pandemia, quando eu desenvolvi compulsão alimentar. Na pandemia todo mundo ficou muito fechado, não tinha muita coisa o que fazer e eu me sentia muito triste. Eu sempre gostei de comer muito, minha família sempre me incentivou a comer muito, só que começou a chegar um ponto em que eu engordei demais. Eu cheguei a 75 quilos quando a gente começou a sair do lockdown e tal, e era o maior peso que eu já tinha tido. E não que ter o corpo grande é ruim, é só que a forma com que eu estava fazendo isso não era boa. Eu comia para poder suprir os meus sentimentos. Repetir almoço e aquilo ficar martelando na sua cabeça de que você não precisa, mas você não quer, mas precisa. E é um sentimento mútuo de eu não preciso, mas eu quero, mas não preciso. Enfim, é umas coisas muito loucas. E aí eu comecei a comer muito e desenvolver compulsão alimentar, principalmente por doce. E esse é outro ponto dos comportamentos autodestrutivos, porque vai muito além de se machucar, vai muito além de deixar marcas físicas no seu corpo. Os comportamentos autodestrutivos, eles são literalmente isso, autodestrutivos, e pode ser você deixando marcas no seu corpo, pode ser você comendo e engordando e prejudicando a sua saúde, fazendo aquilo para se sentir completo. Pode ser você usando drogas, que é muito comum dentro dos comportamentos autodestrutivos para borderline. É uma coisa muito comum das pessoas usarem drogas. Por exemplo, a Amy Winehouse, ela era border. Muito óbvio, né? Ela era border e ela usava muita droga. E eu creio que era para suprir esse sentimento que todos nós temos em comum, que é o vazio. E aí, com 15, 16, 17 anos, eu descobri os murros e os tapas e os arranhões, só que agora com as mãos, com as unhas. Parei de me cortar, quer dizer, não com frequência, não me cortava mais com tanta frequência, mas ainda tinha uns risquinhos de vez em quando, e comecei a comer muito. E a partir disso foi escalando para essas coisas. Eu esqueci de citar que com 13 anos ou um pouco antes disso, mas vou colocar como 13. Com 13 anos eu comecei a tentar suicídio, e aí outro comportamento autodestrutivo, que são as tentativas de suicídio, que você não sabe por que você tenta suicídio,
A partir de um momento, no começo você não sabe por que você tenta, pelo menos eu não sabia por que eu tentava tanto. E aí depois eu fui entendendo que era só porque eu não... Nem que eu não queria estar viva, é só que eu queria tirar esse sentimento de vazio de dentro de mim. E não entendo o que eu estou sentindo e quero que esse sentimento vá embora. E começou-se a se intensificar. Então, eu tento suicídio desde os meus 13 anos de idade. A última vez que eu tentei suicídio foi na véspera do meu aniversário de 19 anos. E eu tenho 20. De 19 anos. Eu agradeço muito a minha amiga Amanda por ter sido um anjo pra mim naquele dia, porque eu realmente teria ido embora na véspera do meu aniversário de 19 anos. E eu nem entendia porque eu tava tentando suicídio, mas isso é um assunto para outro vídeo. E aí tem essas 3, 4 coisas juntas, que eram as tentativas de suicídio, os cortes, os tapas, os murros e agora a compulsão alimentar. E é muito válido dizer que nesse trâmite eu não tava me tratando, tá? Eu não tava indo no psiquiatra, eu não tava indo na psicóloga. Eu ia assim, uma vez ou outra, mas ninguém entendia o que eu tinha. As pessoas achavam que eu tinha depressão, então eu tomava remédio para depressão. Eu não tomava remédio para transtorno de personalidade borderline, até porque você não pode diagnosticar transtorno de personalidade borderline antes dos 18 anos. Mas era uma coisa que as pessoas não investigavam. Teve uma psiquiatra, que falou que talvez eu teria um transtorno de personalidade, mas eu nunca mais fui nela, então... Mas enfim, eu não tava me tratando. Nessa época, não tava fazendo nada para que esses comportamentos parassem. Mas mesmo quando você se trata, às vezes alguns comportamentos autodestrutivos aparecem. Por exemplo, agora eu faço acompanhamento psiquiátrico e psicológico, né? Com terapia e tal. E mesmo assim eu ainda tenho alguns comportamentos autodestrutivos. Todas essas coisas que eu falei pra vocês são coisas que quando eu paro e penso, eu fico, meu Deus, por que eu faço isso? Porque é uma coisa que não faz sentido, é realmente algo que não faz sentido depois que você faz. São em momentos em que você não tá pensando, são em momentos em que você tá agindo por impulso. Uma coisa que eu não costumo lembrar de todas as minhas crises, mas uma coisa que eu lembro de todas as vezes que eu me cortei é que eu fiz isso de uma hora pra outra, que eu não pensei, planejei, hoje eu vou chegar em casa. Normalmente acontece assim com pessoas que são depressivas. Hoje eu vou chegar em casa, vou pegar uma lâmina e vou fazer tantos cortes. E vou fazer. Não, comigo era uma coisa de momento. Eu estou ali sentindo as coisas, tudo ao mesmo tempo e tal. E pego uma lâmina e vou fazendo. E vou fazendo até que chega uma hora que meu cérebro fala, para. E eu paro. Todas essas coisas vêm na impulsividade. Todas essas coisas vêm de uma hora para outra. Todas essas coisas vêm assim e fazem com que esses comportamentos se intensifiquem. E a mesma coisa da comida. Você tá se sentindo aquele vazio, come, e aí vai comendo mais, e aí tem uma hora, eu sei que, pra mim, pelo menos, tem horas em que eu tô comendo que eu só esqueço. Eu só esqueço tanto que eu comi, eu só esqueço o que eu tô comendo. Às vezes parece que a comida não tem gosto. Eu só tô repetindo pra encher aquilo, sabe? E foi se seguindo esses meus comportamentos autodestrutivos. Até hoje eu tenho alguns deles. Eu não me corto mais, não me automutilo, mas em compensação eu me bato. Em compensação é complicado, mas eu me bato. E são coisas que eu me arrependo muito de fazer. Eu choro bastante depois que acontece e que eu me dou conta. Porque quando você tá ali com seu comportamento autodestrutivo, quando você tá ali usando a sua droga, quando você tá ali comendo a sua comida, você não tá pensando. Só depois que você vai se dar conta e fica, meu Deus, olha o que aconteceu. Por exemplo, na minha última crise. A última crise que eu tive foi horrível, foi péssima, foi ruim e todos os adjetivos ruins do mundo. E eu me arranhei bastante aqui e tal. O bom é que não fez nenhuma marca, né? Mas eu me arranhei muito, arranhei os meus braços. E eu lembro que quando terminou, eu fui me olhar no espelho e eu fiquei, por que eu tô fazendo isso comigo? Por que isso acontece?
são coisas que você não pensa muito, né? São coisas que você não. São coisas que você não raciocina. E essa característica do border e é comum a todos nós não pensamos muito, não somos bons nisso, em refletir, essa é a palavra. Bom, os meus comportamentos autodestrutivos são coisas que me fazem pensar bastante e me fazem pensar muito sobre o transtorno de personalidade borderline. E é isso. Eu acho que esse canal vai ser pra tudo que eu sinta vontade de falar. E a primeira coisa que eu tive vontade de falar foi sobre esses comportamentos. Se você estiver passando por algum tipo de comportamento parecido com esse, tenta, antes que eles aconteçam, tenta pensar no porquê que eles acontecem. No meu caso, por exemplo, normalmente agora, eu disse que antes eu tinha gatilhos de tristeza e de vazio. Agora eu sinto gatilhos de vazio e de raiva. Então agora eu tô observando o que me deixa com raiva, o que pode me deixar ansiosa e trazer a raiva e tentar evitar isso para que não venham esses comportamentos autodestrutivos. Então, se você tá passando por alguma coisa parecida com essa, procura ajuda. É a melhor coisa que você pode fazer é procurar ajuda e procurar alguém que saiba entender você. Procurar alguém que entenda que não é sua culpa, você não faz porque você quer, você tá tentando, assim como eu.